Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao grupo do Sarcomastigófora, eu vou continuar falando um pouquinho desse padrão de protozoários, né? Que eu comecei a falar um pouquinho dos que apresentam flagelo, que apresentam as estruturas, e hoje eu vou falar um pouco mais de dois grupos que são extremamente importantes, que é o Trypanosoma e o Leishmania. Então, eu já falei um pouco com vocês sobre estomonas, sobre tricomonas, sobre giardia, né? Então, já passamos um pouco dessa parte. E eu vou falar um pouco com vocês agora a respeito de Trypanosoma e Leishmania. Bom, então, a gente está na ordem, né, do que a gente chama de Kinetoplastida. Então, é da família do Trypanosomatidae. O que é esse Kinetoplastida? Kinetoplasto é uma estrutura que eu vou mostrar para vocês logo em frente, que ela tem relação direta com a mitocôndria, ou seja, terá relação com a produção de energia. Então, esse é um ponto fundamental que esse grupo apresenta, que é o kinetoplasto. De forma geral, né, esses organismos, eles parecem, né, todos eles se parecem, né, com a característica da Leishmania, Trypanosoma, é esse organismo que tem uma cauda, né? Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dentro do grupo do Trypanosoma, que é esse gênero que eu estou mostrando, é pelo movimento. Se vocês notarem bem por essa imagem, o organismo ele vai se direcionar para o lado que tem um flagelo. Dá para ver? É como se na ponta do flagelo fosse uma cabeça e o resto do corpo vem junto. Normalmente a gente visualiza de forma diferente, né? A gente acha que a cauda agita e vai para frente. Então, esses organismos não têm uma cauda, eles têm um flagelo, e normalmente na direção do flagelo é que ocorre o direcionamento do Trypanosoma. Bom, então eles são do grupo do Kinetoplastide, como eu falei para vocês. O kinetoplasto ou cinetoplasto é essa estrutura que está associada com essa grande mitocôndria aqui, ó, com essa grande estrutura vermelha que tem relação, claro, com a produção de energia desse microorganismo. Então, o kinetoplasto, ele é uma estrutura de DNA, ele existe nas estruturas da mitocôndria, né? Ele está lá dentro e ele vai ter um papel, né, na formação de alguma substância, de algum produto. Então, o Trypanosomatide, né, o Trypanosoma, ele está dentro desse grupo e esse grupo tem o kinetoplasto. Quais são os estágios de vida, então, de um Trypanosoma? Então, o Trypanosoma ele tem uma fase chamada tripomastigota, que é uma estrutura em forma de foice, né? E é o que normalmente a gente encontra quando faz um esfregaço sanguíneo, uma lâmina, e a gente olha no microscópio, que consegue ver é esse tripomastigota. Então, ele tem um flagelo livre, né, na extremidade anterior. A membrana dele é ondulante, ele está com um núcleo bem mais centralizado, né? Tem o cinetoplasto, o kinetoplasto, e tem o blefaroplasto, que é um local exato onde o flagelo se forma. Então, no ponto de inserção do flagelo, ele vai ter esse blefaroplasto. Lembrando, né, que o flagelo ele não se insere na extremidade, ele se insere lá no meio do corpo, perto do núcleo, atravessa quase todo o corpo do animal, formando, né, aquela membrana ondulante, e ele sai por uma extremidade, formando o que a gente chama de flagelo. A outra forma, né, a forma opstomastigota, que é uma estrutura em forma de foice também, né, que apresenta um cinetoplasto posterior e mais próximo ao núcleo, e o flagelo livre sem membrana ondulante, ou seja, ele tem aquele flagelo, né, mas ele não tem uma membrana, ele não tem aquele véu por cima. A forma epimastigota, que é uma estrutura também em forma de foice, o cinetoplasto é mais anterior e próximo ao núcleo. Então, essa estrutura aqui, que é a mais conhecida, né, que a gente falou que é o tripomastigota, que ele tem a inserção próximo do núcleo, vem a formação do flagelo e forma a membrana propriamente dita. A outra forma de vida, né, é a promastigota, que é uma estrutura também em forma de foice, que apresenta em cultura de células em hospedeiro invertebrado. Então, a gente não está mais no organismo vertebrado. Ela tem uma forma alongada. O flagelo não forma aquela membrana ondulante também, né?
Então, aqui está a promastigota. Ela tem um quinenoplasto, fica na extremidade anterior, né, e longe do núcleo. Então, dá para ver bem aqui o cinetoplasto, próximo da porção anterior, que é onde tem o flagelo, e o núcleo bem central. Já a esferomastigota, ela é uma estrutura arredondada, né, que aparece dentro das células, então já está dentro lá de uma das células. O núcleo central tem o quinetoplasto e um pequeno flagelo. E a forma amastigota, que é uma estrutura arredondada que aparece também dentro das células, não necessita de movimento, por isso ela não apresenta o flagelo, possui um núcleo central e um cinetoplasto em forma de bastão. Ele é um pouco indiferente e sempre dentro do hospedeiro vertebrado. Então, cada estágio da vida do tripanossoma tem um nome diferente, né? Então, o mastigota é a forma, né? Então, tem o amastigota, o promastigota, o pstomastigota, epimastigota e o tripomastigota. Bom, quais são as formas, né, que a gente mais que mais nos chama atenção? A principal é a tripomastigota, que é aquela forma ondulante, né, que é o organismo que está se deslocando, que está se movimentando de um lado para o outro e acaba sendo mais fácil para a gente encontrar no esfregaço. As outras formas a gente encontra dentro dos organismos, algumas vezes dentro dos invertebrados, algumas vezes dentro, né, do hospedeiro vertebrado. Então, a gente tem as formas livres que a gente fala e as formas que estão conjugadas com células. Então, o tripanossoma, e aqui no caso um exemplo de tripanossoma cruzi, né, a forma tripomastigota, que é a mais conhecida, ela vai ter uma inserção próximo do núcleo, onde tem um quinetoplasto, vai liberar um flagelo que vai ter toda uma membrana, que é a membrana ondulante, e vai sair na porção anterior. E o movimento, então, desse organismo é em direção, né, ao lado que está o flagelo. Então, o flagelo não é uma cauda, como muitas vezes as pessoas pensam. Então, as formas, né, se confundem. Eu vou, às vezes, chamar um pouquinho a atenção de uma, já atenção para outra, né, mas a forma amastigota, que é a forma arredondada que a gente encontra normalmente dentro das células, pode ser a leishmania ou o tripanossoma, como está aqui em cima. A forma promastigota, né, que tem o flagelo, mas não tem a membrana ondulante. A forma epimastigota, que tem o flagelo, né, ele não chega a formar uma membrana propriamente dita, mas está toda a estrutura aqui. E a tripomastigota, né, que é a mais clássica, que tem membrana ondulante, e que essa sim é a mais ativa e que vai acabar se transformando numa das principais formas de identificação da espécie e também a principal forma no momento da infecção. Os tripanossomas e as leishmanias, né, eles apresentam dois tipos de reprodução, né, mas a principal é a sexuada, por divisão binária. Então, dentro do organismo, né, dentro do hospedeiro, o tripanossoma ele vai se dividir sem troca de material genético por divisão binária e vai se dividir de uma em duas. Então essa divisão é extremamente importante e ela ocorre principalmente dentro do organismo do hospedeiro intermediário do vetor. E a transmissão, né, normalmente ela é inoculativa ou contaminativa. O que é uma inoculativa? É quando o vetor ele tem as peças bucais e ele perfura a pele para poder fazer a colocação do material. E a contaminativa é porque tem um grupo, né, que são os tripanossomas estercoráceos, que são tripanossomas que saem pelo trato digestivo do vetor, como é o caso da doença de Chagas, que sai no cocô, e no ato da pessoa coçar, ela esfrega as fezes contaminadas com o tripanossoma, e esse sim, ao chegar perto do orifício, né, acaba penetrando na pele e levando à infecção do paciente. Então, a reprodução ela é assexuada, por divisão binária, se divide em dois, e a transmissão ela tem a característica de inoculativa ou contaminativa. Então, falando agora mais sobre tripanossoma, então o tripanossoma ele é da seção estercorária, né? É aquela seção, aquele grupo de tripanossoma que são transmitidos através das fezes do vetor,
nesse caso aqui o barbeiro, né, que são os hemípteros que fazem essa transmissão, e o Trypanosoma cruzi, ele é principalmente de primatas e em carnívoros, são os dois grupos que a gente mais encontra, né, entre primatas e carnívoros. Então, primatas temos os macacos em geral, né, incluindo nós, e entre os carnívoros os mais comuns para nós na veterinária são os cães e os gatos. Então, quais são as características do Trypanosoma cruzi? Primeira coisa é a forma tripomastigota, né, que é a forma em foice ou forma em C, que tem as extremidades mais pontiagudas, é a fase contaminativa para o hospedeiro. Então, é nessa fase que sai do vetor e entra no organismo dos vertebrados. O núcleo central é bem grande, e quando a gente faz a cora, pondo cora, né, cora de roxo, tem a presença da membrana ondulante do flagelo, e o quintoplasta é grande e próximo da extremidade posterior, que também se cora de roxo. Então, a extremidade posterior é aquela extremidade oposta ao flagelo. Então, para quem não está acostumado, às vezes confunde um pouco, né, o núcleo com o quinetoplasto, com o anterior e posterior, mas essa característica, com o passar do tempo, a gente acaba entendendo bem. E a forma mastigota, né? Então, é aquela forma que se aloja no tecido, é aquela forma que ela é arredondada, ela vai se encontrar principalmente em tecidos, né, de vaso, mas principalmente musculatura cardíaca. O núcleo não tão grande e não apresenta o flagelo, porque ela está dentro da célula propriamente dita, onde ela vai fazer parte do seu processo, parte do seu ciclo. Então, o barbeiro ingere a forma circulante, né, que é a forma tripomastigota, ao picar o hospedeiro. Então, o barbeiro vai lá, pica uma pessoa, um primata, um cão, um gato, ingere a forma tripomastigota. No tubo digestório do protozoário, ele vai se multiplicar, né, de forma assexuada e vai se transformar em promastigota e vai se dividir. Depois, ele vai se transformar na fase epimastigota e no trato digestivo ainda vai formar a forma infectante, que é tripomastigota metacíclica. Então, a tripomastigota é a forma que está circulante no sangue do vertebrado, como primatas e cães. O barbeiro coloca as peças bucais para beber o sangue. Nesse momento, ele ingere a forma tripomastigota. Ao ingerir a forma tripomastigota lá no tubo digestório do barbeiro, vai se multiplicar e durante essa multiplicação vai se transformar na promastigota. Depois passa para a forma epimastigota e no final do tubo digestivo, né, do trato digestivo, vai se transformar em tripomastigota metacíclica. Lembre-se, porque o Trypanosoma cruzi, ele não sai pelas peças bucais, ele entra no trato digestivo, faz as suas multiplicações, as suas mudanças e ao final é eliminado pelas fezes. Então, essa característica, né, faz com que, saindo pelas fezes, ao hospedeiro coçar, acaba contaminando o local da ferida com as fezes contaminadas com a forma tripomastigota. Então, para infectar, ao se alimentar à noite, o hospedeiro ele defeca próximo da picada. Então, como eu falei, é o tripanossoma da forma estercorária, né? E no local ele vai ficar um processo inflamatório, vai ter calor e inchaço, e a pessoa começa a coçar, mesmo que não esteja vendo, mesmo que esteja dormindo. Com isso, a forma tripomastigota metacíclica que foi liberado pelo trato digestório do barbeiro, ela entra na pele e ela vai para o tecido, né, endotelial. E ela vai lá dentro do tecido, ela vai se transformar na forma mastigota. É aquela sem cauda, né, sem flagelo. E lá essa forma mastigota, ela vai sofrer uma divisão binária, vai para a circulação e na circulação vai se transformar em tripomastigota, que permanece em torno de 5 dias na circulação do hospedeiro vertebrado. Uma grande quantidade dessa tripomastigota, ela vai ser destruída, né? Ela vai ser consumida pelo organismo. Algumas escapam, né, e não são destruídas, e elas vão para alguns órgãos e tecidos, né, como musculatura do cólon, vão para a estrutura como o esôfago, para o baço, para o fígado, para o coração,
E nessas estruturas, ela já está se transformando em amastigota, constituindo os focos secundários generalizados. Então, o hospedeiro, o vetor, que é o barbeiro, ele pica, defeca, a pessoa coça. Quando coça, entra a forma tripomastigota. Essa forma tripomastigota dentro do tecido se transforma em amastigota, faz uma nova mudança e se transforma novamente em tripomastigota, começa a circular, muitas são combatidas e destruídas, o que sobra vai para alguma musculatura, né? Colo, esôfago, baço, fígado e coração. Lá vai se transformar na forma amastigota, que é aquela sem flagelo, e vai começar a produzir focos secundários, né? E nesses focos secundários, as formas amastigotas elas se multiplicam, né? E elas se transformam em grande quantidade, promovem novas invasões, acabam contaminando mais tecidos, se transformam na forma flagelada, que é a forma tripomastigota, volta ao sangue periférico, circula e nesse momento o barbeiro faz de novo o repasto e se contamina novamente com o tripanossoma. Então esse ciclo é a entrada da forma tripomastigota, que invade as células, né? E dentro dessas células se transforma em amastigota. A forma amastigota se multiplica, né? Se divide de forma assexuada. Ela se transforma em tripomastigotas e fazem um novo ciclo. Ó. Vão procurar novos tecidos. Quando encontra esses tecidos, se transforma em mastigota. Faz um novo ciclo. Algumas dessas, né, dessas formas tripomastigotas circulantes, elas são destruídas e algumas vão contaminando tecidos diferentes. Só que cada vez que ela faz um ciclo, né, essa forma tripomastigota ela pode ser inoculada por um barbeiro. Dentro do barbeiro vai fazer uma multiplicação, transformando nas tripomastigotas, e quando vai fazer o repasso sanguíneo, o barbeiro defeca essa forma contaminante e ao hospedeiro coçar, leva as fezes contaminadas com cocô do barbeiro rico em tripanossoma e faz a continuação do ciclo. Então, promove uma hiperfunção de órgãos, né, como esôfago, coração e colo, e isso acaba alterando bastante a fisiologia dessas estruturas. Ocorre um aumento do tamanho dessas estruturas, então o esôfago é exagerado, o coração é exagerado, o cólon é exagerado. Os sintomas, né, eles podem apresentar os sinais clínicos nos animais, e principalmente pessoas. Febre, lesões do sistema cardíaco digestivo. Mas o que chama a atenção, né, popularmente chamado local da picada, que é aquele processo inflamatório chamado de chagoma ou sinal de Romanin, tá? Então fica um local onde o besório. Então, as pessoas que vivem em áreas endêmicas de Trypanosoma cruzi, de doença de Chagas, elas já estão tão acostumadas com o barbeiro que elas vêm e já associam, inclusive, criar um nome específico para essa estrutura. Qual é a melhor forma de evitar, né, de fazer a profilaxia da doença de Chagas? Então, a primeira forma é combater as casas ruins, né, que apresentam os ninhos de barbeiro e esses lugares onde os barbeiros se reproduzem. Então, esse é o principal ponto e é o início de tudo. Deve-se combater os barbeiros, né, que eles estão nas casas, eles fazem os ninhos e acabam se proliferando. Então, é muito difícil ficar só controlando a doença de Chagas pensando no tripanossoma. A grande forma de fazer o controle da doença de Chagas é pensando principalmente no controle do barbeiro. Existe um outro tipo de tripanossoma, que é o vivax. Ele é mais comum, né? Ele ocorre mais em ruminantes, né, em forma geral. E ele é transmitido por Stomoxys, né, que é uma mosca, como vocês já viram anteriormente, e por Tabanídeos, que é um grupo diferente. Então, como é que funciona? Né? Como é que é esse tripanossoma? Ele tem uma forma de foice, mas sem a forma de ser e bem menor que o Trypanosoma cruzi, então ele é menor em tamanho. Tem um núcleo grande central, que vai se corar de roxo quando vai fazer a pigmentação. Tem um cinetoplasto ou kinetoplasto, de acordo com o livro que vocês encontrarem, né? Pequeno e fraco na coloração. E está próximo da extremidade posterior, mais arredondada. Então, o kinetoplasto é o lado oposto ao flagelo. Como é que funciona o seu ciclo?
A mosca ou o tabanídeo pica a vaca contaminada e vai ingerir a forma tripomastigota. Lembre-se, tripomastigota é sempre a forma que está circulante, tá? Ela vai ter o véu, vai ter o flagelo e vai se deslocar pela circulação. Na probóscide, né, já começa a primeira transformação em promastigota. No barbeiro, isso tudo acontece no trato digestório. Na mosca e no tabanídeo é um pouco diferente. Já vai ali nas peças bucais, na probóscide, que se multiplica por divisões binárias sucessivas. Quando o inseto pica novamente outro animal, ele inocula a forma promastigota. Então, é um tripanossoma da seção salivária, né? Não vai fazer o trato digestório da mosca, vai fazer nas peças bucais. Elas já penetram nas células endoteliais, se transformando na forma mastigota, que é a forma sem flagelo, e depois cai na circulação como tripomastigota, tá? Então, ela leva uma doença de caráter crônico, onde ao longo dos anos o animal pode ou não estar contaminado. Na África, ele utiliza como vetor a mosca de Tsetse, que causa a doença do sono. Então, na África, o Trypanosoma vivax, que vai contaminando bovinos e bubalinos, ele usa uma mosca muito parecida, né, com a Stomox, em algumas características que a gente chama de mosca de Tsetse. E a principal forma de profilaxia também é o combate aos vetores, né? É fazer um controle nesse caso aqui, das moscas e do tabanídeos. Um outro tripanossoma é o Trypanosoma equinum, que também pode ser chamado de Evans, vai depender da literatura que vocês encontrarem. Então, ele ocorre principalmente em equinos, mas eu posso garantir para vocês que um dos problemas do Trypanosoma evans é principalmente com capivaras, porque elas também podem ser portadoras desse tripanossoma. Então, a forma infectante é a forma tripomastigota, que é o que tem o véu, que tem o flagelo, tem um núcleo bem visível, tem um kinetoplasto praticamente invisível, difícil de observar, tem uma membrana ondulante bem visível e tem os grânulos no citoplasma. Então, como é que ocorre isso, né? Então, o vetor ele vai picar um hospedeiro contaminado, né, que estará contaminado com a forma tripomastigota, então uma mosca vai ingerir, vai absorver. Essa forma vai ser inoculada diretamente em outros animais, então ela vai ter toda a sua transmissão através do aparelho bucal. Não ocorre o desenvolvimento do tripanossoma no inseto, ou seja, não ocorre essa mudança, né, de tripomastigota e promastigota, muito pelo contrário, pega a forma tripomastigota e transfere para outro. Então, como a picada do tabanídeo é dolorosa, ela facilita bastante a transmissão, pois o animal logo sente e começa a coçar. E isso ativa diretamente, porque é uma transmissão mecânica, né? Não é uma transmissão com algum ciclo dentro do hospedeiro. A principal importância na medicina veterinária é que esse parasita, o Trypanosoma evans, ele vai causar um problema chamado mal das cadeiras. É uma doença, né, que vai ocasionando paralisia progressiva de membros posteriores. O paciente apresenta febre, vai apresentar emaciação, mas a incoordenação motora é a principal característica desse tipo de tripanossoma, tá? Então, a principal forma de controle também é a forma de controle de vetores. E um outro tripanossoma é o Trypanosoma equiperdum, né? Também muito comum em equinos e acininos. Eles passam de hospedeiro vertebrado a outro vertebrado sem o auxílio de insetos vetores. A transmissão é através do coito. Então, na monta, né, a forma tripomastigota ela estará lá no aparelho reprodutor desses animais, com o núcleo é bem visível, o kinetoplasto, que é a estrutura relacionada à energia, ela é pequena, a membrana ondulante é bem visível e o núcleo maior com grânulos no citoplasma. Então, esse tripanossoma, ele tem relação com a seção estercorária, né, do grupo, mas ele tem uma transmissão venérea. Ele não usa o vetor, ele não usa barbeiro, ele não usa nada. Ele leva a uma doença venérea chamada durina, né, com quais os sinais clínicos mais comuns são secreção excessiva na mucosa genital, edema das estruturas genitais, de prepúcio, de vulva, né, e em alguns casos severos ele pode provocar, inclusive,
o aborto. Então, tripanossoma, a gente tem um tripanossoma que faz o ciclo no hospedeiro, né, no trato digestório, que é o caso do cruze, e sai pelas fezes. A gente tem o tripanossoma que faz o ciclo na peça bucal e se transforma, né, em promastigota, que depois vai ser inoculada. A gente tem o tripanossoma que faz o ciclo na peça bucal, faz a passagem pela peça bucal, mas não faz o ciclo, que é o caso do Evance. E a gente tem o tripanossoma, que é o equiperdum, que vai fazer a transmissão através do coito propriamente dito. E o tripanossoma cruzi, ele vai apresentar sinais clínicos relacionados ao endotélio, né, ou ao coração principalmente, ou ao esôfago e colo, que são as regiões onde ele faz o ciclo. O tripanossoma Evance, o principal sinal clínico dele é o mal das cadeiras, ele faz uma lesão lá na região da cauda equina, que é a porção final da medula, onde dá uma lesão de incoordenação motora, e esse tripanossoma equiperdum, ele vai provocar principalmente uma doença venérea, né? Uma transmissão venérea, uma doença de genitália, que pode chegar até a provocar o aborto. Então, basicamente, eu estou trazendo aqui o exemplo da mosca de Tsetse da África para a gente, porque é bem parecido. Então, o tripomastigota vai para a glândula salivar do vetor, vai se multiplicar, né? A forma tripomastigota, ela sai na glândula salivar do vetor, vai para o vertebrado, faz o seu ciclo e sai na forma, se transforma em tripomastigota. Dentro da mosca tem uma multiplicação, vai se transformar em epimastigota e vai fazer a multiplicação. Então, essa mosca T7C, ela transmite essa doença, né, que é a doença do sono, que tem relação com o tripanossoma. E aqui um ciclo normal, né, do tripanossoma cruzi, onde mostra a forma tripomastigota, que foi inoculada no organismo do vertebrado. Essa forma tripomastigota, ela se transforma em amastigota, que sai do tecido, se transforma em tripomastigota e faz um ciclo, e vai para outro tecido. A maioria delas são atacadas, as que não são atacadas ficam na circulação. O hospedeiro, que é o barbeiro, coleta essa forma tripomastigota, que vai para o seu interior. Ocorre uma multiplicação binária e depois, na forma de tripomastigota, volta a ficar disponível no trato digestório do barbeiro, e quando ele vai se alimentar, ele vai repassar, ele defeca, e ao defecar, a pessoa se coça. Então, essa questão da transmissão estercorária, ela é extremamente importante porque ela difere, né? Então, de acordo com o tipo de tripanossoma, eu tenho um tipo diferente de inoculação e um ciclo diferente dentro do meu hospedeiro. Então, o inseto pica com a forma tripomastigota, o inseto pica, tem a forma tripomastigota nas fezes, o paciente coça, essa tripomastigota entra no corpo, vai para os tecidos na forma mastigota, sai, faz um ciclo, entra em novos tecidos, parte desse tripomastigota, eles são destruídos, alguns são ingeridos por um novo barbeiro, dentro do barbeiro faz o ciclo, que se completa de novo com o hospedeiro definitivo. Então, esse ciclo, né, o vetor sugador de sangue morde e defeca na pele após repasse sanguíneo. A forma tripomastigota metacíclica é esfregado contra a ferida da pele, que vai provocada pelo vetor, e entra, né, através da estrutura. Uma outra coisa que eu havia esquecido de comentar é que às vezes a pessoa coça, põe a mão na boca ou põe a mão nos olhos. Então pode ser que o tripanossoma entre pelos olhos ou mesmo pela cavidade oral. O tripanossoma, eles entram nas células por fagocitose, né? Reproduzem-se de forma intracelular, se transformam em amastigota, a célula morre liberando essa forma mastigota, a forma mastigota ela cai na circulação na forma tripomastigota, ou vai para o novo tecido, ou é destruído, e alguns são recolhidos, né, pelo inseto sugador. Quando é recolhido, ocorre uma reprodução assexuada das formas tripomastigota no intestino, volta a completar o ciclo quando vai fazer o novo repasto sanguíneo. Então, o tripanossoma,
ele é bastante importante e a gente vê bastante característica dele na saúde humana, né? Que a doença de Chagas é bastante comentada. Para nós, o principal parasita entre os tripanossomas é o Trypanosoma evansi, né? Não é muito comum na região de Santa Catarina pela temperatura, mas o Trypanosoma ele é bastante importante na região do Pantanal, onde ocorre a transmissão de Trypanosoma evansi para diversas espécies, inclusive com suspeita para onça-pintada. Então, a leishmania está dentro do grupo do Kinetoplastide, né? Também é da família do Trypanosomatidae. Ela é bem parecida, né, quando a gente olha a primeiro momento, né, mas essa aqui é uma forma promastigota. Ela é parecida, ela lembra o que a gente sabe de Trypanosoma, porque eles são parentes. Então, é um protozoário da classe Mastigófora, ele tem um flagelo, ele é transmitido através da picada de um inseto, né? A gente já viu lá atrás que a lutzomia e os flebótomo, o flebotomínio, né, é o principal transmissor. Não é um mosquito, mas é um flebotomínio que vai fazer a transmissão da leishmania. E aqui no Brasil, nós temos dois tipos de leishmania, basicamente. A Donovani, que é a leishmania que vai provocar a leishmaniose visceral, e a Leishmania brasiliensis, que é o agente da leishmaniose cutânea. De acordo com a região, há uma característica diferente, segundo alguns autores. Se suspeita que até outros mosquitos possam fazer parte. Mas basicamente é o seguinte: pode ocorrer a transmissão através da Lutzomia longipalpus ou do Phlemotum perniciosus, tá? E existe uma outra leishmania também, que é a Leishmania infantum em algumas outras áreas. Aqui no Brasil, a principal é a brasiliensis. Até por curiosidade, existem diversas espécies. Eu peguei uma outra espécie, que é a Leishmania espanhola, e eu peguei na América Central quando eu me contaminei. Eu não me contaminei aqui no Brasil. Então, a Leishmania donovani, ela acomete principalmente primatas e carnívoros, né? Mas o homem e os cães, pela sua interação, talvez sejam os mais acometidos. Pode ser transmitido através do flebótomo, né, que é um flebotomínio, ou la lutzomia, que também é um flebotomínio. É um organismo, é um ectoparasita, bem parecido com o que a gente conhece de mosquito, tá? Então, é um protozoário que se multiplica no interior de macrófago. A gente viu anteriormente que o Trypanosoma ou ele vai para o endotélio, ou ele vai para as estruturas, mas no caso a leishmania, ela vai para o interior do macrófago, a Donovani. E lá no macrófago, ela acaba destruindo esse macrófago e se multiplicando, né? Eles acabam liberando dos parasitas. E quando esses macrófagos liberam mais parasitas, esses parasitas vão para o macrófago vizinho. E com isso, né, os macrófagos, que são as células, os grandes fagocitadores da nossa circulação, acabam sendo destruídos pela leishmania. Então, quando a gente olha, observa, né, existem duas formas principais, que é a forma amastigota, que é uma estrutura arredondada, sem flagelo, né, a ausência de flagelo, e ela é encontrada nos tecidos. Então, a forma amastigota, normalmente ela é encontrada dentro dos tecidos dos mamíferos, dos vertebrados. E existe a forma promastigota, que normalmente é encontrada, que é um corpo alongado, que tem um flagelo livre na extremidade anterior do corpo, normalmente é encontrado dentro da lutzomia ou dentro do flebótomo. Então, a forma, né, que a gente normalmente encontra ou é a mastigota no vertebrado, ou é a forma promastigota dentro do inseto. Então, como é que funciona o ciclo, né? O mosquito, que não é um mosquito, então a lutzomia, que é um flebotomídeo, ele vai se infectar com a forma amastigota. Por quê? Porque essa lutzomia, ela vai se ingerir sangue, e quando ingere sangue, ela vai ingerir macrófago. Então, esses macrófagos, né, elas se transformam em forma promastigota e se multiplicam até obstruir o canal alimentar do inseto.
Então, o inseto inocula saliva de novo no hospedeiro e vai mandar para dentro do hospedeiro a forma promastigota, que vão penetrar nos macrófagos. Ao penetrar nos macrófagos, vai começar a se multiplicar, né? Se transforma em amastigota, se multiplica, elas vão se multiplicando até o momento que elas rompem o macrófago, vão para outras células, caem na corrente sanguínea e muitas vezes elas se alojam principalmente em baço, em fígado, e lá no baço e no fígado é onde fazem os principais estragos, as principais lesões. Por quê? Ela vai envolvendo, ela vai entrando. Então vocês imaginem a quantidade de macrófagos que podem estar dentro do baço, dentro do fígado, e essas formas amastigotas se multiplicando, rompendo, indo para outro. Se multiplicando, rompendo, indo para outro. Então, aqui para ter uma ideia, né? Então aqui a gente tem o inseto, que é o flebotomínio. Ele vai, dentro dele, ele vai se infectar com formas amastigotas, e as formas amastigotas vão fazer o ciclo dentro desse flebotomínio. Qual a importância dessa leishmaniose visceral? Bom, a principal importância é que é chamada uma doença que acomete diversas espécies, né? Ela, hoje em dia, ela tem uma forma diferente de ser vista e encarada, né? Mas ela já foi considerada uma enfermidade de notificação obrigatória e também uma doença que deveria ser feita eutanásia, porque quando ela tem um tratamento muito complicado, ela chega a levar a óbito, né, de 70% a 90% dos casos não tratados. E o grande problema é que os cães acabam virando reservatórios para essa leishmania e ela pode ser transmitida para os seres humanos. Então, por muito tempo foi tratado dessa forma. Em alguns casos avançados, né, pode ocorrer uma doença no trato digestório, pode causar diarreia, uma alteração abdominal, mas o principal problema são essas lesões. Então, imagina, dentro do fígado, dentro do baço, dentro de algum órgão, se multiplicando e rompendo, se multiplicando e rompendo, se multiplicando e rompendo, e aquela ferida que está sendo produzida no interior do corpo do animal. Então, como é que é o ciclo, né, de forma geral? A forma promastigota, ela vai para o interior do inseto, né, que são a forma que vão ser inoculadas no hospedeiro. O hospedeiro vai receber essa forma promastigota que vai para o macrófago vai fazer fagocitose, esse macrófago ele se rompe, vai para outro macrófago, vai para tecido. Entre esses tecidos os principais seriam principalmente fígado e baço, que vão se multiplicar dentro do macrófago das pessoas e que vai se alojar em diversas estruturas, principalmente baço e fígado. Então, com isso, os macrófagos estarão cheios de formas amastigotas. O flebotomínio, ele ingere essa forma amastigota, né, que estava lá do macrófago, que vai se transformar na forma promastigota no interior do flebotomínio, e essa forma promastigota volta a fazer o ciclo completo. Então aqui eu estou trazendo para vocês algumas características, né? As pessoas falam muito, né, da leishmania visceral em relação ao quadro de magreza, o aumento exagerado da unha, tá? E são duas características, uma para alteração no crescimento, mas principalmente que o animal não gasta a unha, né? Então ele vai ficar bastante parado. Essas lesões de borda de orelha, tá? Ficam com um aspecto mais grosseiro e principalmente em volta dos olhos, essa alopecia chama bastante atenção. Existem algumas formas de tratamento, então aqui um paciente antes e aqui o paciente depois, né? Aqui o mesmo paciente antes e aqui o paciente depois do tratamento. Então, como é que funciona a patogenia? Então, a Leishmania donovani ela é um parasita exclusivo do sistema fagocitário mononuclear, né? Então, que seriam essas células que vão fazer a fagocitose e que tem um único núcleo, então, principalmente o macrófago. E essas células elas acabam sendo transportadas e carreadas para estruturas como o baço, como o fígado e medula óssea. No citoplasma, as células, né, os parasitas, vão se multiplicar, vão distender essas células e se rompe.
Então, entra no macrófago, fica no citoplasma vai se multiplicar, rompe e acaba sendo liberado. Com isso, novas células desse tecido reticular, desse tecido fagocitário, vai sendo contaminado e quando a gente vê, o organismo inteiro está bagunçado. Há um aumento dos órgãos ricos em macrófagos, então principalmente o fígado e o baço. A medula óssea ela vai atrofiar, né? Uma vez que as células reticulares ali situadas são desviadas, ou seja, são liberadas pelo parasitismo para fazer a função de macrófago, né? Macrofagia. Quando no quadro hematológico, quando na lesão hematológica mais complexa, pode ter uma pancitopenia, mais especialmente a leucopenia e uma anemia por hemorragia devido à baixa de plaquetas. Então começa a arrebentar, começa a destruir e começa a complicar bastante o quadro geral do paciente. A principal forma de profilaxia, ela está relacionada aos animais infectados, ao fazer o trabalho de eliminação e combate dos vetores propriamente ditos. A Leishmania brasiliensis, que é a leishmaniose cutânea, né, também vai ter uma relação direta com o flebótomo, com a lutzomia, também acomete principalmente cães e gatos, vai ter a porção amastigota, a forma promastigota, a mastigota é arredondada, com núcleo central e ausência de flagelo, e a forma promastigota, ela, através da picada do flebotomínio, ela vai ser inoculada na pele. E com isso, algumas células, né, estiocitárias da pele serão contaminadas com essa forma mastigota. O que vai começar a se desenvolver dentro dessas células e vai provocar uma lesão na própria região de inoculação. Então, como é que funciona? Na picada do inseto, se infecta com a forma amastigota, né? E essa se transforma em promastigota no canal alimentar do inseto. Ao picar o hospedeiro, vai uma grande quantidade de promastigota, penetra nas células do retículo endotelial, se transforma em uma mastigota e com isso ocorre uma grande multiplicação. E a ferida, né, ela começa a formar uma ferida na pele e é uma ferida com aspecto ruim e com difícil cicatrização. Então, como é que ocorre isso tudo? O mosquito ele se alimenta de sangue do vertebrado, ele vai se alimentar, vai inocular a forma promastigota, que será fagocitada, que vai fazer seu ciclo, né, ali na pele. A forma promastigota vai se transformar em amastigota dentro das células. As células vão se romper e vão liberando. Numa dessas liberações, os mosquitos se alimentam com sangue do mamífero, seja um animal silvestre como uma raposa, seja um cão ou uma pessoa, adquire a forma promastigota, a forma promastigota vai se transformar na forma mastigota, a forma mastigota se transforma em promastigota, fazendo a sua multiplicação, a forma promastigota, que é contaminante, acaba ficando pronta no trato salivar, e isso vai fazer a inoculação no hospedeiro. Então aí um desenho mostrando mais ou menos, né, que o inseto ele está lá na pele, a lutzomia, e ela vai liberar a forma promastigota, e essa forma promastigota vai cair no tecido, e uma vez no tecido, ela vai fazer o seu ciclo. Então, é liberado a promastigota. A promastigota, ela tem uma atividade, né? Ela é muito grande e ela entra nos macrófagos, né? E vai fazer o seu ciclo nessas células fagocitárias. Nos macrófagos, vai se transformar em promastigoto, vai fazer a sua multiplicação, vai se transformar em amastigoto. A amastigota, ela é liberada, vai contaminar novamente células que se transformam em promastigota, né? E essas amastigotas, promastigota se transformam em amastigota e essas amastigotas fazem um ciclo. No meio do caminho, são adquiridas pelo mosquito e o mosquito vai fazer o ciclo até ter a sua forma promastigota novamente. Então, leva uma lesão séria cutânea, né? Principalmente na região de focinho dos cães. Esse mosquito ele gosta de região com menos pelo, então facilita bastante ele se meter. A região nasal de seres humanos de pele, né, é bastante comum também, podendo invadir as mucosas, às vezes acarretando até lesão de tecido cartilaginoso. A leishmaniose cutânea,
ela é também conhecida como úlcera de Bauru, porque antigamente, né, no início do século retrasado, no final do século XIX, no início do século XX, com a expansão das estradas de ferro para o interior de São Paulo, na região de Bauru, os trabalhadores que lá frequentavam, né, a instalação da estrada de ferro, eles começavam a apresentar uma ferida. Então, todo trabalhador que iria para a região, quando voltava para uma cidade maior, apresentava uma ferida. E essa ferida foi chamada de úlcera de Bauru. Então, a úlcera de Bauru nada mais é que a leishmania cutânea, né? Principalmente o que ocorreu nos trabalhadores. E essa região, na região de Bauru, é uma região até hoje bastante grave com a quantidade de leishmaniose cutânea nas pessoas. A profilaxia é eliminar cães infectados, combater os vetores e, se for possível, né, prevenir contra os insetos. Lembrando que a lutzomia e o flebotom não são insetos com ciclo na água, né? São insetos com ciclo em matéria orgânica. Então é extremamente importante, né, pensar nisso quando a gente fala em fazer o controle. Galera, eu vou lembrar mais uma vez que vocês farão uma parte sobre profilaxia e controle, nesse caso de mosquito, né? E nesse caso também vocês vão falar um pouco sobre a vacinação para leishmania e vocês falarão também sobre os tratamentos. Então, quando vocês forem fazer a apresentação do trabalho, a gente vai discutir exatamente sobre essa parte dos tripanossomídeos, que envolve tanto a leishmania quanto o tripanossoma. Um outro grupo, uma outra classe seria a classe Sarcodina, que tem a locomoção por pseudópodes, que são as amebas, né? Não tem muita importância na medicina veterinária, normalmente elas se manifestam por uma infecção secundária e não como um quadro tão comum entre os organismos com os quais a gente trabalha. Eu coloquei aqui uma lista de alguns quimioterápicos, né, para o tratamento de tripanossomas em animais. Então, para vocês darem uma olhada, tripanossoma, mas eu quero que a gente discuta melhor no tratamento nas formas que vocês forem trazer para a próxima aula. Então, vocês prepararão uma apresentação onde vocês vão discutir os princípios ativos utilizados para tratamento de tripanossoma, inclusive o Evansi, os tratamentos utilizados para leishmaniose, os protocolos de tratamento, o mecanismo de ação dessas drogas, certo? E a gente vai discutir, vocês também vão apresentar sobre as vacinas, tá bom? Então, essa é a parte que eu tinha para conversar com vocês. Na próxima aula, eu vou começar a conversar um pouco mais com vocês, agora sobre um outro grupo, que é o grupo da apicomplexa, do subfilo apicomplexa, que é uma galera um pouco diferente, onde a gente vai discutir sobre coccidiose, sobre piroplasmas e assim por diante, tá certo? Então eu vou parar por aqui essa gravação e eu aguardo vocês na próxima aula.